Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Esse é o nosso terceiro encontro desse item. Nós vamos seguir aqui com a questão 468, lembrando que nós estamos aqui, nesse capítulo, avançando aqui depois para os possessos, que é uma outra forma dos espíritos influenciarem aqui no nosso mundo. Nós veremos aqui algo bastante interessante sobre algumas mudanças que acontecem na doutrina a título de progresso, de evolução no entendimento de Kardec. Depois, convulsionários, que é um outro item não tão atual para nós, porque nós não vemos esse tipo de fenômeno acontecer, pelo menos da forma como Kardec via. E depois falaremos aqui sobre o modo como os espíritos se relacionam conosco, em termos de afetividade, de proteção, espíritos amigos, né? Então teremos aqui assuntos bem interessantes aqui para nós. Vamos lá então. Questão 467 foi a última que nós vimos aqui. Kardec então pergunta se pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. E aí então pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, na verdade, uma relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual é a mesma relação que nós temos com as pessoas da nossa vida social. Até mesmo dentro dos nossos lares, nós estabelecemos relações de afinidade com algumas pessoas e outras não. Não quer dizer que não é uma questão de simpatia ou antipatia, é na verdade o interesse. Muitas vezes nós temos ali um programa passando na televisão, um jornal, por exemplo, surge uma notícia que para alguns desperta interesse, para outros não. Algum filme, algum programa, muitas vezes na nossa vida comum, no nosso cotidiano, nós falamos das mesmas coisas, falamos de cultura, de esporte, de política, de situações do nosso cotidiano, e nós vamos então estabelecendo ali conexões de ideias, conexões de tendências que nós acabamos desenvolvendo. E da mesma forma também, não apenas nas conversas, nós temos também nas nossas atividades, nas nossas buscas para a satisfação dos nossos interesses. E aí, claro que nós compartilhamos esses nossos interesses com pessoas com quem nós temos algum tipo de relação. Ou muitas vezes nem mesmo temos relação com essas pessoas, mas basta ver algo muito simples na fila de um cinema. Pessoas completamente desconhecidas e todos ali juntos para assistir àquele mesmo filme. Portanto, então nós percebemos que nós vamos nos juntando pelos nossos interesses. Vemos isso nas igrejas, nos centros espíritas, vemos isso nas universidades. Em todos os lugares onde nós vamos, nós vemos pessoas que se juntam com o mesmo interesse. Então, com essa mesma ideia, que ela é muito simples da gente desenhar para termos esse entendimento, nós vemos também com o mundo espiritual. Espíritos com quem nós temos afinidades, espíritos que nós não conhecemos, mas estamos ali juntos naquele mesmo interesse. E esse tipo de relação, mais uma vez, ela é neutra a princípio. Porque nós nos relacionamos de acordo com aquela intenção. Se essa intenção é negativa, nós teremos relacionamentos negativos. Se essas são positivas, teremos positivos. Nesse caso aqui, o que nós temos, nessa questão que é apresentada, se nós podemos nos livrar, né, desse tipo de influência daqueles espíritos que procuram não apenas pelos nossos interesses, mas procurando nos influenciar para aquele tipo de ação negativa que pode trazer para nós prejuízo. E aqui então,
Se nós, então, temos interesses diferentes daqueles espíritos que pela influência, aqui nós não entramos ainda na parte das obsessões. Tá? A gente começa pelas influências comuns, porque lembrando que muitas vezes nós somos influenciados por espíritos que vêm ali, uma oportunidade, muitas vezes ali apenas para tirar proveito de algum tipo de situação. Agora, quando nós temos o processo obsessivo, aí nós temos então a influência persistente. E aí então é estabelecida uma relação diferente de uma influência simplesmente ali de nos influenciarmos mutuamente, como acontece no nosso cotidiano. Mas aqui então, como é possível, nesse caso dessas influências, daqueles espíritos que procuram nos instigar? E aqui então só se apegam ao que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Vemos aqui então que, pelos desejos, chamar espíritos, pelos pensamentos, atraí-los, nós não estamos falando de obsessão. Porque obsessão não importa se eu estou atraindo, se eu estou pensando ou se eu não estou pensando. A relação é estabelecida, causada por algo muito mais profundo, muito mais intenso. Então aqui no nosso cotidiano, basta que nós escolhamos quais são exatamente ali as situações que nós queremos viver, quais são os nossos objetivos, quais são as ideias e informações que nós vamos consumindo, que nós naturalmente vamos estabelecendo relações que são afins com aquilo que nós buscamos. E aqueles espíritos que pensam diferente, por exemplo, se eu estou assistindo a alguma coisa que me instiga um sentimento negativo, por exemplo, de agressividade, de crítica, e eu não quero pensar isso, simplesmente eu me desfaço daquelas fontes de informação e eu passo então a viver de uma forma diferente. E aqueles espíritos que desejam isso não veem nenhum interesse em mim ou na pessoa que eles estão ali observando e vão então buscar outro ali. É aquela história, né? Vão caçar a sua própria turma. Então vemos aqui que nesse caso são apenas influências, não falamos de processos obsessivos. Mas essas influências podem ser negativas. Na questão 468, que Kardec que coloca essa questão, que ela é bem relacionada com a anterior, se eu consigo me livrar dos espíritos que desejam me induzir ao mal. Os espíritos respondem que eu posso se eu mudar o meu interesse. Agora, na 468, ele olha agora para outra perspectiva. E os espíritos que estão me observando, percebendo que eu não tenho interesse naquilo, eles desistem? Então nós vemos que 467 e 468 mostra duas perspectivas diferentes, daquilo que eu faço e daquilo que os espíritos fazem. Na 468, portanto, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência à vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então aqui mais uma vez são aqueles espíritos que, estando vinculados àquele meio, estando vinculados àquele grupo, eles procuram ali tirar proveito daquela situação, muitas vezes porque esses espíritos, por estarem ainda muito ligados ao mundo material, das sensações, dos estímulos que o mundo material vai oferecendo e que para eles é importante, é necessário que tenham então esse canal de conexão com o mundo físico. E aí então, nos induzindo a determinado tipo de comportamento, eles acabam também tirando proveito dessas situações. Provocando circunstâncias, por exemplo, o espírito gosta de provocar atritos, de provocar conflitos, ele vai procurar aquele indivíduo que é mais suscetível à sua influência, provocando aquele conflito, cria o cenário que ele mesmo manipulou. E essa manipulação é que vai fazendo com que cada um de nós vá se tornando joguete para aquele tipo de situação. Nesse caso aqui, os espíritos renunciam? Podem sim. Mas não desistindo, percebendo ali que aquela fonte é para ele interessante e observando ali que é possível continuar presente naquele meio, fica ali aguardando, tentando sempre instigar de alguma forma aquele tipo de comportamento que ele deseja. Então aqui a gente vê os dois pontos de vista. No caso de um processo obsessivo, a gente vai lembrar sempre, que a gente depois vai falar isso com um pouco mais de profundidade, a gente vê aqui então que
se eles renunciam às tentativas de nos influenciar. Quando nada conseguem, abandonam o campo. No caso de uma obsessão é diferente. O espírito persiste, ele vai tentando de todas as formas, insistentemente, agressivamente, influenciar aquele que é o alvo da sua obsessão. Então por isso que é importante a gente diferenciar as duas situações, porque quando Kardec lembra que no mundo espiritual nós temos ali uma sociedade com a qual nós estamos dividindo espaço o tempo todo, quando ele diz assim que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. São espíritos comuns. Espíritos que vivem ali no nosso dia a dia, espíritos ali que são aqueles que são brincalhões, né? Eu me recordo que tinha um programa na televisão, na nossa época de adolescência, na começo de década de 1980, final da década de 1970, tinha aquele programa que era o Homem Invisível. Eu acho que naquela época todas as crianças queriam brincar de serem homens invisíveis. Por quê? Porque você estava ali nos ambientes, fazendo ali, observando, brincando, provocando e coisa e tal, sem que ninguém percebesse. E aí depois nós passamos a ver os filmes ali em que espíritos estavam próximos das pessoas, principalmente aqueles espíritos que eram mais brincalhões, que procuravam pregar aquelas peças, né? Mexer um objeto, fazer um barulho, instigar algum tipo de pensamento e coisa e tal. Então, todo mundo começa a observar que no mundo espiritual nós vamos encontrar indivíduos que da mesma forma que nós aqui têm esse comportamento. São aqueles que são brincalhões, são aqueles que são indiferentes, são aqueles que são agressivos, são aqueles que são viciosos. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que são interessados em algo produtivo e por isso nos influenciam para ajudá-los a desenvolver uma determinada ideia. Temos aqueles que são mais amistosos, aqueles que são mais fraternos, que percebem as dificuldades e procuram ajudar. Só troca de lado, Jerusa. Então perguntaram para o Kardec quem são os espíritos. São os homens que morreram. A única diferença é que os recursos de que eles dispõem agora são exatamente esses recursos que fazem com que eles estejam presentes entre nós sem que nós percebamos. E isso seria uma vantagem? Sem dúvida. Porque a grande maioria de nós aqui no nosso mundo acaba vivendo e ignorando completamente o mundo espiritual. E quando nós falamos, e eu gosto muito de pensar dessa forma, que quando nós falamos na relação do mundo espiritual, nós espíritas pensamos que a forma como nós vemos o mundo espiritual é uma forma muito comum para o mundo. Vamos pensar o seguinte, alguém que está vivendo agora lá na China, deixa eu ver essa hora, essa hora eles estão acordados ainda. Eles estão lá na China. Tem algum espírito chinês desencarnado que está influenciando alguém ali encarnada? Tem. Muito bem, vamos mudar, vamos para a Rússia. Tem algum russo desencarnado que está influenciando um russo encarnado? Também tem. Vamos na Bolívia. E assim a gente vai espalhando pelo mundo, percebendo que o mundo espiritual, ele não é um mundo espiritual em cima do Brasil, um mundo espiritual em cima dos espíritas. Ele é um mundo espiritual que convive com toda a sociedade planetária. E da mesma forma que nós temos encarnados que desencarnam e que estão ali se relacionando com os encarnados, dessa mesma forma, brincando, provocando, ajudando, inspirando, nós vamos ver isso em todos os lugares do mundo. Só que a única diferença é que nesses lugares do mundo, as pessoas estão completamente alheias à realidade do mundo espiritual. Devido à sua educação, devido às suas crenças, devido ali à educação espiritual que tiveram. Simplesmente ignoram. Uma pessoa caminhando lá em Tóquio, uma hora dessa, caminhando ali tranquilamente, do lado dele, uma legião de espíritos em volta dele, pelo bem ou pelo mal, e ele ignora completamente. Simplesmente porque ele não aprendeu que isso é uma realidade. E até mesmo aqueles que dizem, não acredito nisso, acreditando ou não acreditando, ele vai ter gente do lado dele ali trazendo essas ideias. É a realidade que nós vemos. Então, quando nós falamos sobre influências espirituais, não pensamos na relação entre espíritos com espíritas. Pensamos na relação entre espíritos e espíritos, uns encarnados e outros desencarnados. Dudu trouxe para nós, obrigado amigos,
Não basta esquecer que tu tens um filtro para que um obsessor não chegue até você. O propósito de cada um é se manter em bons pensamentos e lembrar de orar, que orar será sempre o melhor motivo para não ser atentado, né? Essa tentação. Porque mesmo no seu filtro contra a sombra, você terá sempre algum a te observar. E isso é o caminho deles para que você, no esquecimento da hora, esteja sendo influenciado sem saber porquê. De algo muito simples, numa relação absolutamente natural. E aqui nós temos então desde aquele que é obsessor e desde aquele que é um espírito comum. E as influências dos espíritos comuns, essas são muito mais presentes do que nós imaginamos. E quando nós falamos já de uma perseguição, aí nós entramos num capítulo diferente. E mesmo assim, as proteções existem, só que no caso das perseguições, aquele que não consegue naquele momento continua presente, porque o foco dele, e lembremos sempre, a palavra obsessão é alguém que está obcecado. Obcecado por alguém, obcecado pelo desejo de vingança. E no caso comum, são espíritos que simplesmente se aproveitam das circunstâncias e das oportunidades para satisfazer aquilo que para ele é interessante. A Angelina colocou, né, diz-me onde andam teus pensamentos, dir-te-ei quais são as vossas companhias. Como dizia a minha desencarnada avó, ou como dizia aquela forma do passado, a minha falecida avó, né, um beijo para ela no mundo espiritual, gambá cheira gambá. Aquela frase bem do interior, né? E pensando assim, claro, sempre da forma negativa. Mas flores também cheiram flores. Então a nossa relação se dá exatamente por essa afinidade de ideias, afinidades de desejos, afinidades de tendências. Kardec agora pergunta aqui para os espíritos. Obrigado, amigos do outro lado. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E por que desejaríamos neutralizar a influência dos bons espíritos, né? Na verdade, quando nós sabemos que a presença deles é uma realidade, nós procuramos cada vez mais estreitar essas relações. Mas e quando nós falamos das más influências, dos maus espíritos? Se anteriormente nós vimos que se nós podemos nos desvincular deles, e se eles desejam ou acabam se desvinculando da gente, Kardec agora nessa 469 ele traz a receita de que modo nós podemos neutralizar essa influência. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui, nessa receita que os espíritos trazem, o que chama a nossa atenção, principalmente dos que exaltam o orgulho. E aqui nós vamos perceber algo importante. Toda vez que o orgulho ou que o egoísmo está presente, significa que nós estamos compartilhando a nossa vida com alguém. Porque ninguém vai se sentir orgulhoso sozinho. Qual é o motivo de eu me sentir a pessoa mais especial do mundo se eu estou vivendo sozinho no mundo? Ou se eu sou a pessoa mais egoísta do mundo porque eu quero tudo para mim se eu vivo sozinho no mundo? Então o egoísmo e o orgulho, que são duas imperfeições do nosso caráter, que sempre nos trazem dores e dificuldades, eles só têm razão de existir quando nós compartilhamos a nossa vida com alguém. Porque aí no orgulho eu sou melhor que essa pessoa. E no egoísmo eu quero tudo que ela tem. Eu quero só para mim. E daí nós vamos ter a inveja, nós vamos ter várias outras imperfeições que vão repercutir na minha vida exatamente porque estou me relacionando com alguém. E da mesma forma, as melhores virtudes também só têm razão de existir
quando eu estou me relacionando com alguém. É o caso da fraternidade, é o caso da humildade. Para que eu vou ser humilde sozinho no mundo? A minha humildade, ela depende da relação de alguém para eu mostrar exatamente essa minha essa virtude, essa qualidade que eu apresento. Então nós podemos perceber que muito daquilo que nós estudamos em termos de virtude, de imperfeição, só existe porque nós compartilhamos a nossa vida com alguém. Aquele eremita, por exemplo, que vive naquela caverna no alto de uma montanha sozinho, quais são exatamente as virtudes e imperfeições que ele vai manifestar vivendo sozinho? Ah, mas ele gosta dos animais, ele está se relacionando com alguém. Se ele viver sozinho no meio do nada, tanto faz egoísmo, orgulho, vaidade, porque ele está sozinho. Então, nesse caso, quando nós estamos nos relacionando, o que chama a atenção aqui os espíritos para nós é exatamente isso, o cuidado na forma como nós nos relacionamos. Porque nesse desejo de superioridade, nesse desejo de poder que nós, infelizmente, ainda desejamos demonstrar, a gente sempre provoca conflitos, sempre provoca desarmonia, sempre provoca sofrimento, seja para nós, seja para o outro. Principalmente quando nós estamos ali nas nossas relações mais próximas, nas nossas relações mais íntimas. Então essas más paixões, elas acabam sempre nos provocando muito mais dores quando nós não apenas sofremos, mas também fazemos sofrer. Então esse é o grande drama que nós vivemos. Colocam os espíritos para nós aqui então, praticando o bem e pondo toda a nossa confiança em Deus, nós seremos capazes de repelir essa influência desses espíritos inferiores. E quando nós falamos em espíritos inferiores, é muito importante nós ali definirmos como nós podemos entender essa inferioridade. Significa exatamente ainda essa vivência cada vez mais apegada nas tendências do nosso mundo, nos problemas que o nosso mundo acaba enfrentando e são causados exatamente pelo nosso comportamento ainda desequilibrado, pelo nosso comportamento ainda egoísta. Bom dia, mami. Então, quando nós começamos a viver praticando o bem, fazer o bem, a gente chegou a conversar sobre isso no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que fazer o bem? Qual é o sentido de ser boa, de uma pessoa ser boa, se a bondade no nosso mundo, ela sempre traz para nós aquela ideia de que ela acaba trazendo para nós uma dificuldade maior. Porque o egoísta ele não tem escrúpulo, o egoísta ele pode não ter limite, então ele simplesmente faz aquilo que ele quer. E o bem? O bem você sempre vai ter que se restringir de um monte de coisa que você gostaria de fazer. Sempre vai ter que ficar suportando as imperfeições dos outros. Isso é a bondade, na visão simplista. Porém, quando nós ampliamos a nossa visão e começamos a ver exatamente qual é a trajetória que nós estamos percorrendo e qual é o objetivo que nós estamos buscando, que nós estamos tentando alcançar, nós vamos perceber que esse comportamento da prática do bem, da vivência do bem e do distanciamento cada vez maior desse comportamento egoísta, desse comportamento do mal, que é exatamente essa oposição ao bem, nós veremos que esse objetivo acaba ficando cada vez mais distante, quando nós vivemos ainda presos nesse nosso egoísmo, nessa nossa imperfeição. O Jesus colocou lá em cima para nós, né, o homem evolui pelo homem, nos relacionamentos. Essa é a única medida que nós temos, nós não somos capazes, né, por isso que a gente vê, quando os espíritos dizem para nós vamos estudar sobre isso, na primeira lei, que acredito, que vai ser a lei da adoração, lá na terceira parte das leis morais. E na lei da adoração, e na lei também na parte de sociedade, Kardec fala sobre o insulamento. O insulamento, né, a ideia insular, significa isolar. Né? Então, por exemplo, uma ilha é um território insular, porque é um território isolado. É uma pessoa que se isola, seja ela por um motivo religioso, seja ela por uma questão de não querer conviver com outras pessoas, na verdade ela limita cada vez mais o seu progresso. Quantas vezes nós encontramos ali um condomínio, por exemplo, em que nós temos ali 200 famílias,
vivendo ali junto e as pessoas estão absolutamente sozinhas. Nos tempos atuais em que a ideia de você se relacionar com um animal de estimação, para você é muito mais valioso do que se relacionar com o próximo, com as pessoas, com seu vizinho, com seus colegas de trabalho. Então essas pessoas que se isolam e elas dizem, eu vivo muito bem sozinha. Pois é o Wilson. Até ele precisou do Wilson, né? Para quem não lembra, né, o náufrago lá, o Wilson é aquela bola de vôlei que o personagem ali escolheu para ser a sua companhia, porque lembra, nós somos seres sociais. Nós precisamos disso. E quando nós nos isolamos, nós estamos vivendo exatamente o oposto da nossa natureza. É a mesma coisa que acontece com o suicídio. O que é o suicídio? É o indivíduo se autodestruir indo contra a maior tendência que nós temos, que é a da sobrevivência. O instinto de sobrevivência que nós temos. O suicídio é totalmente oposto a isso. Nós somos seres sociais. O isolamento é totalmente oposto a isso. Bom dia, Sandra. Por isso que é importante a gente sempre pensar que, quando nós nos isolamos, nós estamos sempre ali distanciando de nós o recurso mais valioso que vai nos ajudar no nosso progresso, que é exatamente a convivência com os nossos semelhantes. Dudu lembrou lá em cima, você tem uma bondade polarizada, né, porque gosto de alguns e não gosto dos outros, né? Que comportamento é esse? É aquele amor seletivo, né? Mas é fase ainda, né? Nós ainda somos assim. Então, embora nós sejamos seletivos, essa seleção já é algo que quebra aquele isolamento. Eu não gosto de todo mundo, só gosto de alguns. Podia ser pior, ele podia não gostar de ninguém. Mas isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. O suficiente é nós alcançarmos exatamente aquilo que Jesus trouxe para nós como modelo, que é o amor universal. E lembrando que o amor universal não é o amor igual para todo mundo. Nós temos aquele amor fraterno pelo nosso semelhante e temos aquele amor mais afetivo por aqueles que fazem parte das nossas relações. Mas independente disso, nós estamos estabelecendo relacionamentos. Quando nós violamos a nossa natureza, nós pagamos por isso. E pagamos por isso como? Através do sofrimento. Jerusalém lembrou ali que não tem conflitos para superar. Pois é, eu não preciso resolver problema, quer dizer, eu não convivo com ninguém. Ninguém me causa problema, eu não causo problema para ninguém. Mas em compensação você fica estagnado na sua evolução, porque na verdade o amor, que é o sentimento mais nobre que nós temos, que faz exatamente em que nós amamos uns aos outros, quando eu me isolo, eu não estou cultivando isso. É aquela semente que eu tenho para poder cultivar e eu mantenho ela congelada. Para você tá bom? Pois é, tá bom, até o momento em que você precisa. E é por isso que as circunstâncias da vida é assim. Nós servimos e ao mesmo tempo somos servidos. No sentido de que eu vou precisar dos outros, assim como os outros também precisam de mim. E quando nós temos uma relação saudável, nessa convivência em que nós podemos ajudar e ser ajudados, aí sim nós passamos a nos desenvolver. Então o isolamento é uma mera ilusão. Às vezes a gente vê alguma reportagem, a gente vê algum filme que retrata uma personagem da vida real, aquelas pessoas que ficam isoladas no meio das suas riquezas, muitas vezes tendo animais de estimação, eu vejo muito isso. Aquela pessoa que tem 3, 4 cachorros, eu vivo muito bem com os meus bichinhos. Por acaso ela acha que isso é o suficiente para ela crescer? Significa que ela está vivendo aquele momento da vida dela sem ter aquela perspectiva de que ela é um espírito imortal e tem uma longa jornada pela frente. Então, na verdade, ela está ali parada, estagnada, até o momento em que a própria vida, pelas circunstâncias, vão levando-a numa convivência, muitas vezes de uma forma ruim, de uma forma negativa. Porque ela vai ter que aprender a conviver com o próximo, ou servindo por obrigação, ou precisando de ajuda por necessidade, e não porque ela faz pelo simples fato de amar o próximo. O Marião colocou, acho que os maiores conflitos que sanamos é com nós mesmos, né? Por isso, Marião, que aquela expressão, ama teu próximo como a ti mesmo, para que você possa amar o próximo, você precisa primeiro se amar. E para você se amar, você tem que primeiro resolver os conflitos que você tem.
Quando você passa a viver de uma forma harmoniosa, você consegue transmitir para o outro essa mesma harmonia. Então primeiro começa em nós, para depois resolvermos com os outros. E isso é muito mais difícil do que nós imaginamos. Então essa é a fórmula que os Espíritos apresentam para nós, praticando bem. E confiando em Deus, sempre no apoio, sempre no amparo, nós simplesmente seremos ali, escolheremos quais serão as nossas relações. E nesse caso, as melhores relações que tem. Porque nada que se diga contra o amor tem sentido. Talvez nós falemos do amor de um modo equivocado, porque não entendemos a sua extensão e a sua profundidade, e a sua grandeza. E Deus, que é o amor pleno, nós só estaremos também plenos quando estivermos afinizados com esse amor. Por isso que Joana trouxe para nós aquele livro que fala da plenitude, que nós sempre estudamos lá no Espiritismo.net. Ela traz para nós ali uma receita de todo o caminho que nós temos que percorrer para acabar com o nosso sofrimento e trabalharmos o desenvolvimento da felicidade plena dentro de nós. Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Pois é. Mas é aqui que ela começa a ser construída. Questão 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Quer dizer, os espíritos são designados como testadores do nosso caráter? Os espíritos são designados para proporcionar o mal para todos nós? Porque eles recebem esse compromisso? Algum espírito vive em função de levar o mal para o outro para testar o seu caráter? A resposta dos espíritos: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, na verdade, aqui o que os espíritos disseram para nós é exatamente ali a naturalidade da lei de sociedade. E o que significa a lei de sociedade? Convivermos uns com os outros. Só que essa convivência, ela traz ali essas dificuldades, esses conflitos. E isso serve para que nós cresçamos, como nós colocamos lá em cima. O outro é o melhor instrumento que nós temos para o nosso aperfeiçoamento. Porque o outro vai refletir sobre nós aquilo que nós oferecemos para ele. Nesse caso, então, como é colocado para nós aqui, significa que esses espíritos maus são designados para me assediar o tempo todo? Não. É a simples relação. E quando isso se torna doentio, que é o caso de um processo obsessivo, é exatamente ali o reflexo daquilo que foi semeado. Se existe uma obsessão, é porque existe algo grave acontecendo na minha relação com aquele espírito. E isso pode ser no passado, pode ser no presente, e cabe a mim dissolver esse nó, me libertar desse tipo de amarra, resolvendo exatamente essa questão. E a única forma de fazer isso é através do cultivo do amor entre as pessoas. Porque se não há amor, é porque alguma coisa negativa aconteceu. E quando nós estamos num relacionamento em que é um relacionamento difícil, nós lembramos que isso nunca é o acaso. Primeiro que, se eu me encontro numa sociedade em que as pessoas são desequilibradas, são agressivas, é porque eu faço parte dessa mesma sociedade. Ah, mas eu não sou como elas. Mas se eu tenho alguma relação com elas, certamente eu posso ter sido responsável por fazer com que elas se tornassem assim. Salvo eu seja um missionário em que eu peço, olha, eu quero reencarnar naquele meio para ajudar aquelas pessoas. E tendo competência para isso, vai ser então concedido esse meu desejo para que eu possa reencarnar para ajudar aqueles outros.
Como nós estamos ainda muito longe de sermos missionários, o nosso trabalho então é o trabalho de reharmonização. E para isso eu tenho que estar naquele meio que faz parte da minha própria natureza. Agora, lembrando aquilo que nós conversamos, né, que Divaldo comentou sobre Joana, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. E aí então essa responsabilidade, Dudu, aí essa responsabilidade é nossa. Se o outro faz mal, a responsabilidade é dele. Eu tenho os recursos para poder exatamente me afastar, neutralizar, me resignar em algumas situações. Porque não dá para dizer assim, vou me afastar daquelas pessoas. Muitas vezes não, muitas vezes a vida, dentro da nossa programação reencarnatória, cria circunstâncias em que nós ficamos estreitamente vinculados àquelas pessoas com quem nós temos atrito. E isso faz parte de uma necessidade que nós temos de resolução de pendências do passado. É aquele caso, por exemplo, de um espírito que reencarna numa família e essa família não consegue se separar, mesmo vivendo de uma forma dolorosa. Mas por que eles estão tão presos assim? Que força é essa que mantém esses dois unidos? Exatamente a força do passado. Porque se eles estão por obrigação, é a circunstância da reencarnação que faz com que eles se mantenham vinculados uns dos outros. Por isso que Joana lembra também naquela passagem que diz que a família nada mais é do que aquele grupo de espíritos que pela contingência da reencarnação voltam para se resolverem. E aí você vai ter uma dependência psicológica, uma dependência financeira, uma dependência de outros motivos que vão manter aquelas pessoas presas. E nesse caso é uma prisão de fato. E aí quando nós olhamos o histórico daqueles espíritos, nós vamos ver que essa amarra começou muito antes. Quando eles, por causa de escolhas que fizeram anteriormente, voltam agora com a obrigação de suportarem-se para poder depois trabalhar tudo isso. Se não conseguem agora, vão resolvendo aos poucos. Mas aí a gente vai percebendo que para termos esse entendimento, há a necessidade de nós entendermos também a reencarnação, a história do passado, os vínculos que cada espírito tem. Porque aquilo que a gente olha agora, felizmente a doutrina espírita nos proporciona uma visão muito mais profunda do que aquilo que se mostra aparentemente para nós. Coitado daquela pessoa que está ali presa com aquela família. A doutrina fala assim, não, são espíritos que estão reencarnados juntos e a reencarnação não acontece por acaso. Então tem alguma coisa acontecendo. Mas o que será? Não é da nossa conta. Da mesma forma que a minha história não interessa para ninguém, a história dos outros não interessa para mim. Interessa para eles. E para todos aqueles que de alguma forma, encarnados ou desencarnados, estão vinculados com aquele grupo. Então, sabendo que nada acontece por acaso, que ninguém sofre sem necessidade e ninguém ganha prêmio sem ter merecimento, essa lei de causa e efeito ela é perfeita. E as relações, como nós vimos, somos seres sociais, dependemos de relacionamentos para a nossa evolução, cabe a nós construirmos os nossos melhores relacionamentos para que possamos gradualmente crescermos, ajudar no crescimento e construirmos essa felicidade que todos nós desejamos. Nessa questão, então, que é colocada para nós na 470, que nenhum espírito, então, vem para fazer o mal. Quando nós temos aquela visão simplista que diz assim, né? Poxa vida, né? Aquela família não teve sorte. Olha só o tipo de filho ou o tipo de pai, de filha, de mãe que aquela pessoa tem. Coitada dela. Então, quando nós colocamos no acaso a responsabilidade de definir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, nós acabamos potencializando o nosso sofrimento por não compreendermos a necessidade daquela relação. O acaso, poxa vida, ele não teve sorte, hein? Porque a pessoa se casou, porque a pessoa trabalha naquele lugar, porque a pessoa vive naquele ambiente,
Nada acontece por acaso. E aí quando nós passamos a entender de que forma que essas relações e que essas circunstâncias vão se formando, nós passamos a trabalhar favoravelmente para o nosso crescimento através de uma contribuição positiva, para ajudar, para transformar, para suportar, se for o caso. Lembrando sempre que a nossa evolução nunca vai depender do outro. Não é o outro que vai trabalhar para que eu possa crescer, o crescimento é meu. Eu não posso mandar um para a escola, mando lá a Angelina, Angelina, vai fazer faculdade para mim e me dá o diploma. Não é assim que funciona. Sou eu que tenho que conquistar pelos meus próprios méritos. Então nós vamos perceber que em alguns relacionamentos, só para a gente poder entender, né, que quando a gente fala espíritos que são designados para fazer o mal, a gente vai pensar também em pessoas encarnadas que muitas vezes parecem designadas para trazer para nós esse tormento. E não é assim. Mas como é que eu posso crescer se o outro não deseja crescer? Se ele não deseja, é problema dele. Se eu desejo, o problema é meu. O problema não, né? O mérito é meu. E aí então a gente vê naquelas relações que duram muitas vezes uma existência inteira. E aí quando chega no final, as duas pessoas desencarnam, cada um vai para o seu canto. Aquela que teve méritos vai receber ali seus benefícios, e aquela que não teve vai responder por aquilo que fez. Mas eles não estão vinculados uns com os outros, eles estavam vinculados no problema que os envolviam. A partir do momento em que eu me desvinculo do problema, mas o outro continua criando esse problema, o problema é dele agora. Por isso essa nossa independência. Nós somos independentes para crescer, mas dependemos da assistência do outro para o nosso fortalecimento. Então por isso que nem o espírito é designado. Entendamos a relação. Se eu estou sendo assediado por um espírito, cabe a mim mudar o meu modo de pensar, o meu modo de viver, para poder ter equilíbrio para que ele possa se afastar. Se é um caso de uma obsessão, cabe a mim entender essa causa e trabalhar pela transformação. Se é um relacionamento, cabe a mim conviver da melhor forma possível, dentro daquilo que me cabe, até o momento em que eu tenho aqui, em que essa relação se desfaz. Tudo depende de nós, da forma como nós encaramos as situações que nós estamos vivendo. E isso acontece não somente entre indivíduos, né? Acontece entre grupos, sociedades, países. Esse tipo de relação, infelizmente, ainda existe por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Avançando um pouco mais, 371, a gente vai até a 372, né? Depois a gente encerra esse item. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de uma íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que eles tivestes, da que com eles tivestes durante o sono. Então aqui quando a gente coloca sensações que nós temos quando nós não conhecemos a causa. Aqui, pobres dos médiuns sensitivos, né, Dudu? Porque aí ele está o tempo todo sentindo e sofrendo os efeitos daqueles espíritos que estão próximos do ambiente, sem que ele entenda. Mas aí, no caso, a gente tem a mediunidade, que ela se mostra mais ostensiva, em que nós sentimos de uma forma clara aquilo que não nos pertence. Mas e aquilo que nos pertence? Então, e aquilo que eu não posso perceber com tanta clareza? Então eu estou ali sentindo alguma coisa, uma angústia. Acordei bem, acordei tranquilo. Poxa vida, mas por que eu estou com o coração apertado? Por que eu estou com essa tristeza? E eu começo então a fazer aquela autoanálise. Deixa eu tentar encontrar. Geralmente eu faço isso, né? Quando tem alguma coisa me incomodando, eu começo a fazer uma revisão. De ontem para hoje, o que eu assisti, com quem eu conversei, o que eu fiz, e eu acho o ponto. Eu falo, encontrei a causa. Ou então eu estou tentando procurar, falo, poxa vida, mas
Tudo aquilo que eu fiz está tudo tranquilo, está tudo certo, por que isso? E aí, como dizem aqui os nossos instrutores, né? Quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos ou daquilo que nós tivemos na relação durante o sono. Isso porque o sono ainda ele é visto, né, como a gente já estudou, como algo apenas um efeito fisiológico do nosso cérebro. Enquanto os espíritos disseram que sim, o nosso cérebro pode criar essas imagens, as experiências do nosso dia a dia podem nos influenciar. Mas eles também trouxeram para nós uma realidade que ela é muito ignorada no nosso mundo hoje, que são as nossas relações com os espíritos durante esse momento de emancipação, como nós já estudamos. Mas é difícil para nós. Por isso que a gente já falou sobre isso em vários desses exemplos, em que nós temos, quando nós olhamos da perspectiva terrena, tudo para nós é confuso, incerto, indefinido. Quando nós olhamos do mundo espiritual, tudo fica claro. É o caso, por exemplo, do sono. Do nosso lado, pode ser uma fantasia, uma impressão. Do outro lado, eu vejo o espírito se emancipando e vejo esse espírito interagindo e vivendo experiências no mundo espiritual. Então, olhando do mundo espiritual é fácil. E das sensações que eu sinto agora? Olhando do lado de cá, eu tento localizar, será que alguém disse alguma coisa? Será que eu fiz? Será que eu pensei? Será que eu assisti? Sei lá o que pode ser. Quando olha do outro lado, a gente vê um espírito conectado com aquela pessoa. Então é a realidade do mundo espiritual, por isso que Kardec disse que a mediunidade desmascara o mundo espiritual quando ele trabalha nas obsessões. Então por isso que os espíritos combatem a mediunidade, esses espíritos inferiores, porque elas trazem para nós a capacidade de perceber as suas ações. Então, olhando do mundo espiritual, fica tudo mais claro. Olhando do nosso lado, em que nós estamos aqui com a nossa visão obliterada pela realidade material, pela matéria, a gente não percebe do outro lado. O que a gente faz, então, nesse caso, se eu não percebo? Trabalhe no bem. Procure sempre trabalhar o amor, procura sempre agir com lucidez, sem impulsividade. Porque mesmo que nós não saibamos a causa, a gente sabe que se usar dessa forma, quer dizer que a gente não sabe a causa, né? Mas se nós agirmos de um modo sempre proveitoso para nós, o resultado proveitoso virá. Se tem alguma coisa me incomodando, trabalhe no bem. Então aquela história, se você não sabe, ame. Se você está em dúvida, ame. A Angelina colocou, né, se a cada dia fizermos a leitura do Evangelho, 2 a 3 itens por dia, e fizermos uma reflexão sobre nós, a partir daí ficaremos melhores, né? Ó, Angelina, o bom é que a cada dia a gente tem 1h30 de reflexão aqui, né? E se acrescentar um pouco mais ainda essas leituras e essas ações, melhor ainda. Essa é a melhor dinâmica de um espírito encarnado, né? Pois é, trabalhe sempre no bem. Tudo que você fizer, sempre veja aquilo que é positivo. Nós criaremos de uma forma automática e quase que inconsciente sempre as melhores circunstâncias. Agora, se nós ficarmos sempre soltos, deixando as emoções, deixando as circunstâncias definirem o nosso humor, né? Então, que a gente já chegou a falar sobre isso, aquele clássico adesivo, né, que muita gente coloca no vidro do carro, ou escreve no para-choque, né, a minha educação depende da sua. Se eu sou viver de uma forma tão instável assim, dá para imaginar o tormento que vai ser a minha existência, né? Porque a minha felicidade, a minha educação, a minha tranquilidade depende do outro. Nesse mundo que nós vivemos hoje, imagina o inferno que vai ser a nossa vida. Agora, se a minha educação depende de mim mesmo, aí sou eu que tomo as decisões. Sou eu que escolho como eu quero conduzir. Jesus é fiel. O clássico adesivo, né? Essa é a outra, né? Jesus é fiel. Tá bom, ele é e você é. E a sua fidelidade não é se você acredita, ou se você cultua, ou se você adora.
é se você vive os ensinamentos. É essa fidelidade que a gente tem que mostrar. Mas já é alguma coisa, né? Escrever o nome dele ali já está bom. Escrever Jesus já é algo positivo. A gente só precisa agora aprender a viver aquilo que ele ensinou. Por isso que seguir Jesus não é andar atrás dele, é fazer o que ele fez. Muitos apóstolos lá nas passagens do Evangelho, a gente vê muito isso, os apóstolos colados acompanhando Jesus. Enquanto que outros receberam a missão e saíram para o outro lado para fazer aquilo que ele ensinou. Qual dos dois estão sendo mais eficazes como seguidores do Cristo? Aqueles que estão seguindo, indo atrás dele literalmente, ou aqueles que estão se espelhando no seu modelo e disseminando o mesmo aprendizado? É essa fidelidade que Jesus nos pede. E para finalizarmos, meus amigos, aqui questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem com no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que o trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, na verdade, nós temos aqueles espíritos que induzem, mas a grande maioria são espíritos que aproveitam as circunstâncias. E nós podemos dizer nesse caso, lembrando sempre que aqui a visão que Kardec coloca é a visão do mal, mas a visão do bem também. Quantas vezes você está caminhando num caminho e alguém sopra para você, olha, bate naquela porta porque tem alguém precisando. Aí você vai, bate na porta e tem alguém ali precisando de ajuda. Então, quer dizer, esse tipo de, eu ia dizer manipulação, mas no sentido positivo, essa manipulação não cabe. Mas nós somos constantemente induzidos a comportamentos bons e comportamentos ruins. E nesse caso, os espíritos não criam circunstâncias necessariamente, mas eles nos induzem. Eles podem, por exemplo, no caso que eu estou aborrecido, estou ali faltando a gota d'água para poder estourar. O espírito percebe que eu estou nessa condição, deseja me provocar cada vez mais, mas eu estou me segurando. Ele vai e provoca o motorista do lado para me dar uma fechada. Porque aquele motorista acabou ouvindo esse sopro. Ou seja, a ideia é sempre essa. Para nós entendermos de que modo que os espíritos agem, nos coloquemos no lugar deles. Se nós fôssemos espíritos desencarnados e caminhássemos pelo mundo e víssemos essa facilidade de nós nos relacionarmos com as pessoas, nos bastidores, lançando ideias, provocando sentimentos, estimulando para determinados tipos de comportamento, como nós agiríamos? Nós nos aproveitaríamos para o nosso próprio benefício ou procuraríamos sempre ajudar da melhor forma? É claro que na nossa visão de santos que somos, a gente sempre vai pensar assim, não, a gente sempre vai ajudar. É igual ganhar na loteria, né? Não, quando eu ganhar na loteria eu vou criar 50 centros de caridade, até eu ganhar. Aí quando a dinheiro cai na conta, aí bom, eu já não vou fazer 50, vou fazer só uns 10 que tá bom. Porque o resto eu quero usar. Então quando nós pensamos no mundo espiritual, assim, não, quando eu desencarnar, eu vou me tornar um missionário e vou ajudar todo mundo, até eu desencarnar. Aí eu começo a ver circunstâncias, começo a perceber oportunidades que nem sempre são as melhores. Então é só nos colocarmos no lugar deles e pensarmos como eu agiria, quais estratégias eu teria, quais são os temas, os pontos que me chamam a atenção. Porque nós somos as mesmas pessoas quando nós desencarnamos.
Apenas as circunstâncias nos instigam a um comportamento ou outro, ou nós percebemos uma maior ou menor facilidade para determinadas ações. Se nós queremos saber como os espíritos pensam, analisemos como nós pensamos e o que nós faríamos se estivéssemos naquele lugar. Angelina colocou: achamos que a culpa sempre é do outro, né? Mas faltamos nos conhecer a nós mesmos, né? Pois é. Jerusa colocou: dói muito olhar verdadeiramente para o nosso interior. Esse é um dos constrangimentos, né? Mas o que importa, Jerusa, é que essa dor é a dor da consciência desperta. Porque aquele que não tem a consciência desperta não tem essa preocupação. Eu sou assim mesmo e não estou nem aí. Agora, quando eu penso, espera aí, não é assim que eu quero ser. E isso já significa que a nossa consciência já começa a acordar, já começa a bocejar, já começa a ter ali uma visão diferente. E isso é muito positivo, porque depois que ela estiver totalmente desperta e nós formos de fato senhores de nós mesmos, aí sim nós teremos a capacidade de construir o caminho que nós queremos percorrer. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, nós encerramos aqui então esse nosso item que fala das influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Uma reflexão bem interessante que a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver. O próximo tema, né, com fé, Marlon, não pode desistir. O próximo tema que nós vamos estudar serão os possessos. E nós teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões para estudarmos. E depois os convulsionários. Nesse caso dos possessos e convulsionários, nós teremos aqui um estudo um pouco mais técnico. Porque aqui nós falaremos um pouquinho sobre não influências morais, mas influências diretas dos espíritos sobre nós, provocando efeitos físicos, efeitos de alteração de estado de consciência. Então não é mais essa parte moral que nós vimos agora. Então são fenômenos mediúnicos que acontecem dentro dessa relação. Vou procurar